Fará uso da palavra o ministro de Estado da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Boa tarde a todos. Presidente Bolsonaro, obrigado. Obrigado por ter me dado essa oportunidade de estar aqui. Obrigado porque aquilo que me dava mais tristeza era ter passado pelo DENIT e não ter concluído a 163. E eu falava isso... E eu sempre falei isso para quem lutou muitos anos pela 163, para que a 163 acontecesse. Eu sempre conversei isso com Blairo, com Eraí, com Fávaro, com a turma da ProSoja, com Edeon, com a turma que brigou, que acompanhava, que fazia estradeiro. Era a minha maior frustração, presidente, não ter terminado essa BR. E o senhor me deu a oportunidade de estar aqui com muita coragem, porque se não fosse o senhor, o presidente da República, não seria eu o ministro. E outros ministros do meu perfil não seriam ministros. O senhor teve a coragem para quebrar esse paradigma e me deu essa oportunidade de somar esforços com uma turma de gigantes, uma turma de guerreiros, que no dia de hoje cabe o dever de justiça homenagear. Entramos numa corrida de bastão, recebemos o bastão de quem nos antecedeu, de quem fez esforço, de quem lutou para que essa BR saísse, corremos o melhor que pudemos e a gente um dia vai passar o bastão do Brasil numa situação muito melhor do que a que nós recebemos. Dia de hoje vale a pena voltar um pouco na história, é entrar no túnel do tempo, lembrar daqueles que participaram da implantação na década de 70, lembrar daqueles que foram visionários e que pensaram: o Brasil precisa deslocar sua logística para o norte. Esse é o caminho que vai nos aproximar da Ásia, da Europa e vai tornar os nossos produtos mais baratos e o Brasil competitivo. Aqueles que lutaram, que enfrentaram a floresta, que enfrentaram as intempéries do clima, que enfrentaram a vida selvagem, que se dedicaram para abrir, para implantar essa rodovia. E hoje, presidente, nós temos aqui, ainda no 8º BEC, por exemplo, pessoas que trabalharam na implantação e que agora trabalharam novamente na pavimentação. São heróis, porque acreditaram no Brasil. Heróis como os comerciantes que vieram para cá há muito tempo atrás, que acreditaram que a BR ia sair, como o senhor da Casa Roxa, que acreditou um dia que a BR ia acontecer. Heróis como os caras que saíram lá do sul e vieram ocupar o Mato Grosso, vieram para Nova Mutum, para Sorriso, para Sinop e fizeram a diferença no Brasil. Acreditavam que isso ia ser possível e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dessas pessoas, porque eles constroem o Brasil que dá certo. Nós temos agora novos heróis que chamaram, que acreditaram no desafio. No ano passado, mais ou menos nessa época, no Carnaval, nós tínhamos chuva, muita chuva, atoleiro, 50 quilômetros de fila de caminhão. De um lado, 35 quilômetros do outro, aquele atoleiro, caminhoneiros parados, 10 dias na fila, esperando uma oportunidade de passar. E a equipe do DENIT veio para cá, nós viemos para cá, o Exército veio para cá. E foi prometido naquela época, foi trazido para os caminhoneiros, foi trazido para o setor produtivo a promessa do presidente: nós vamos terminar a BR até o final do ano. E eu me lembro, isso em abril, de estar numa entrevista no Palácio do Planalto e uma repórter me perguntar o seguinte: quem garante que vocês vão terminar a BR? Vários já passaram e não terminaram. E eu disse: nós estamos aqui. É o time do presidente Bolsonaro, nós vamos fazer. E nós fizemos.
É dia de homenagear quem botou a mão na massa, quem acreditou, quem ficou no sol, na chuva, no final de semana, no dia santo, no feriado, à noite. É hora de homenagear o DENIT, que foi profissional, que tem sido profissional cuidando da nossa infraestrutura. É hora de homenagear o Exército Brasileiro. Quando nós chegamos, alguns me disseram o seguinte: olha, ministro, seria interessante tirar o Exército não vai dar conta de fazer isso num ano. Seria interessante contratar alguém. Gente, eu vim da engenharia militar, eu sou oriundo da engenharia do Exército, e eu conheço a engenharia do Exército. A engenharia do Exército vai dar conta, porque ela tem excelência, porque ela tem história, ela tem acervo, e ela fez. Novamente o 8º BEC, com apoio novamente do 9º BEC e de outras unidades. O Exército encarou isso com prioridade. E não foram só os batalhões de construção que foram fundamentais, os 53 bis, lá do nosso Comando Militar do Norte, que ajudou o tempo todo, provendo logística, segurança, permitindo que os nossos canteiros funcionassem, disciplinando o trânsito, levando água, comida, nos momentos de crise. Essa história tem muitos heróis, e no dia de hoje cabe homenagear a todos eles. Cabe homenagear os caminhoneiros que nunca perderam a fé. Naquele momento que nós tínhamos uma crise, nós tínhamos 10 dias de fila, e que nós chegamos para falar com os caminhoneiros, eu pensei, puxa vida, esses caras devem estar muito bravos. Nós vamos ser hostilizados, porque eles estavam sem água, sem comida. Mas não, o que eu vi foi esperança, foi amor, foi vontade de vencer, e crença que a gente ia resolver. E mais uma vez eles foram pacientes, eles foram brasileiros, e se contentavam com tão pouco. Quando a gente liberou o tráfego, já era uma felicidade, já eram buzinas, e eles mereciam que essa rodovia fosse pavimentada. Eles mereciam essa consideração do Estado brasileiro com eles. Então é uma história de muitos heróis. É uma história que merece ser revivida, comemorada. Emociona ver o presidente Bolsonaro descerrando a placa no mesmo lugar que o presidente Geisel, em 1976, marcou a implantação. Isso é para entrar na história. Nós estamos escrevendo a história nesse momento. E hoje é o momento de celebrar. E amanhã é o momento de trabalhar de novo. Porque não dá para ficar satisfeito sabendo que a gente tem uma 174 para resolver, sabendo que a gente tenha um 58 para resolver, que a gente tenha 230, governador Helder, que o senhor tanto cobra, e que finalmente nós conseguimos a licença ambiental até Rurópolis e nós vamos fazer a pavimentação. Nós vamos pavimentar um 58, governador Mauro. A gente sabe da luta do senhor por isso. Nós vamos pavimentar 230, nós vamos pavimentar um 74, porque nós vamos pavimentar 319 lá no Porto Velho, Manaus. Nós vamos levar o desenvolvimento ao Brasil e vamos fazer a FICO. E vamos assinar o contrato da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste esse ano, ligando o Vale do Araguaia à Ferrovia Norte-Sul. Nós vamos trabalhar incansavelmente pela Ferrogrão. É uma união de esforços. Nunca nos faltou apoio das bancadas federais do Estado do Pará e do Estado do Mato Grosso. Que quando a gente pede socorro, venham comigo, me acompanhem no TCU, precisamos liberar o empreendimento, nunca nos faltaram, sempre estiveram com a gente. Trabalho silente, que poucas vezes é registrado, que ninguém vê, Neri, mas você sempre esteve conosco, junto com o Wellington, junto com todo mundo, com o Zé Medeiros, com o Barbudo. E eu não vou citar mais nomes para não esquecer, não cometer nenhuma injustiça. Zequinha, enfim. Hoje é o momento de celebrar, que é um esforço coletivo, é um trabalho de união que chega, que nós viramos a página, um trabalho de muitos que nos antecederam, Blairo, né, como o Pagô, como outros que fizeram muito por essa rodovia e que a gente está tendo hoje a felicidade de celebrar. O Eraí vai lembrar quando a gente capotou um carro na BR-163, fazendo estradeiro,
E essas coisas a gente não esquece. A gente acaba conhecendo cada palmo dessa rodovia. E não tem como não dizer, é a rodovia que a gente ama, né? Porque marca a nossa vida. A 163 marcou minha vida. Então, é um dia de muita emoção. Obrigado pela paciência de todos. Parabéns pelo equipamento e aguardem que muita coisa virá nos próximos anos. Ouviremos agora o governador do Pará, Helder Barbalho.